tem que despedir mesmo. Porque eu sou a primeira. Está ganhando, eu concordo com a Juliana, que está preocupada com os 30 funcionários. Eu, como comerciante, também fico preocupado, é claro, porque a Santa Casa, Juliana, como você falou, ali não importa se é rico, se é pobre, se é mendigo, não, o primeiro socorro é ali, por mais, né, dona Sueli, por mais condições financeiras que a pessoa tenha, por mais planos de saúde que a pessoa tenha, na hora de um AVC, na hora de uma pressão alta, é ali que cai. Então, é lógico, assim como você, eu também não caio, tenho certeza que ninguém quer ver as portas da Santa Casa cerradas, de jeito nenhum. Para que essa audiência pública? Todos, quando eu falo todos, se unam para achar o equilíbrio. Se nós conseguirmos achar um equilíbrio, é lógico que tudo, as dívidas, elas não vão desaparecer, né? O senhor João falou, o doutor Jefferson falou, as dívidas não vão sumir. Elas estão aí, elas vão ter que ser pagas, Estão outras chegando, que vai ser julgada ainda, como o doutor Jefferson falou? Tem. Mas nós temos que ir negociando, temos que achar um caminho. Mas não é, vai municipalizar, não vai municipalizar, vai devolver para a Irmandade, não vai devolver para a Irmandade. Gente, não interessa quem fica, Juliana. Se é o município vai ter que tomar conta. Né? Se for a Irmandade, porque eu não entendo muito dessa parte, prefeito, existe um teto que o município repassa para a Santa Casa, que é um limite, não tem? Não existe limite de supervisão? Não tem limite. Então eu acho assim, a partir do momento que o município é responsável pela população, o município tem direito de tomar conta e manter os funcionários. Porque eu acho, a partir do momento que um posto de saúde municipal, uma escola municipal, todos têm direito. E eu tenho que ter funcionários dentro para trabalhar. E eu tenho que ter condições para trabalhar. Assim como se a Irmandade retornar, a Irmandade ela vai mostrar um plano, como a dona Celente mesmo disse, nós conversamos em reunião, que apresente um plano de ação. Como vocês vão conseguir? Como você mesmo disse, Marcelo, você viu aquele levantamento que eu fiz? Coloca lá no último ano. Dos plantões que nós temos hoje, nós pagamos R$ 1.600 por 24 horas de plantão, de plantonista, para permanecer o médico direto na Santa Casa. Então, se você fazer o cálculo 1.600 por 30, 48 mil, né? Na Santa Casa são 30 funcionários. Conforme o Reginaldo perguntou, o senhor João aplicou o aumento, né, gente? E hoje está em torno ali de R$ 1.800, R$ 2.000 salário, é isso? Eu não sei, a pessoa faz pagamento, mas eu não sei. Então, a folha de pagamento dá mais 40 mil e pouquinho. 48, nós vamos ter 88 mil. Aí nós temos a pediatra e o ortopedista, que ganha em torno de 12.500, 12.600, que eles dependem. Tem de que eles não vendem, que eles vendem mais. Então, ali, 113, 115, 114 mil reais. Isso sem contar o supermercado, repor a farmácia, White Martins, ou oxigenoterapia, manutenção do prédio, né? Porque lá estoura na chuveiro, lá arrebenta a hidra, o que mais acontece lá de tudo, porque a gente sabe que é uma construção antiga e que ela precisa de reparo, isso é fato, que ela precisa de reparo. Então você joga ali, hoje, nós fizemos a conta, eu com o seu João. Se você recolheu o fundo de garantia, depois do retiro, PIS, COFINS, 160 mil reais. Mas isso você não pode arrumar nada. Se quebrar, estourar um negócio ali, não tem. Para você cumprir com todos os bonitinhos, recolheu fundo de garantia, pagar o INSS, né? Energia está em torno de R$ 2.800, R$ 2.900. A água a gente paga pouco, mas a energia é quase R$ 3.000. 760 mil. Isso você reza para não quebrar nada. Então, nós estamos aqui para tentar solucionar, arrumar um meio para isso, arrumar um equilíbrio
para que todos, nós não queremos ser prejudicados, nós como ser humano, como pessoas, entendeu? Padre Hamilton, por gentileza, vou passar a palavra ao Padre Hamilton, que esteve durante algum tempo na frente da Santa Casa como voluntário. Bom, boa noite primeiro, né? O período que eles apresentaram aqui foi o período que eu fiquei lá. No começo, ainda era o pleito, estava lá, né? Então a gente pagou as últimas coisas em dezembro, pagou as coisas que estavam na intervenção da época do pleito. No mês de dezembro, como foi um mês assim mais atrotelado, mais difícil, até para a prefeitura, algumas coisas demoraram para ser repassadas. Então, muita coisa sobrou para janeiro. Né? Aí você falou lá de 198 mil. Realmente, né? Mas aqui, dezembro, além de ter 13º, tem muita coisa foi jogada para janeiro. Né? Então, subiu lá no alto. Né? Inclusive, nós já respondemos isso no Ministério Público, porque teve reclamação no Ministério Público. Então, foi pedido, a gente levou lá, né? Mostrou tudinho certinho. Né? Isso foi aprovado e foi simplesmente engavetado. Por quê? Porque não tinha nada naquele período de errado. Né? E no período posterior a isso, também não houve nada de errado. Né? A gente trabalhou para realmente liberar o centro cirúrgico. Né? Se não tem ainda uma equipe médica, isso eu não posso responder. Tá? Né? Isso vai ser algo que eles vão falar depois. Né? Mas assim, nós tivemos lá que até assim, nos humilhar, né, para funcionários do 18º, para poder reunir para conseguir aquela liberação do centro cirúrgico. Né? A gente não vai pensar que é fácil, gente. Né? Depois que fecha uma coisa, é um mundo de papelada que tem que ser feita, é um monte de reformazinhas que tem que ser feitas, e foi feito tudo isso nesse período. Né? Há uma diferença entre o provedor e o interventor. Né? Com o provedor, realmente quem tem que se virar e correr atrás dos proventos para manter a Santa Casa é o provedor. No caso da intervenção, a prefeitura é obrigada a repassar tudo. Entende? Então, por isso que dá essa diferença. Né? Isso só para que a gente possa compreender. Né? Então, naquele período em que nós ficamos lá desde dezembro até o mês passado, né, posso garantir para vocês, não teria assim, né, dúvidas a respeito do que aconteceu lá. Na contabilidade, não temos nada de errado. Né? Pode procurar, o Sr. João com certeza. Né? Se ele falou aqui para vocês que pode ir lá que ele vai mostrar, pode ir lá que ele vai mostrar. Está tudo certinho. Né? Agora, na cidade, nós temos que parar de pensar um pouquinho com o olhar do indivíduo. E nós temos que olhar mais com o olhar da coletividade. Isso não é de agora. Né? Nós somos muito desunidos aqui. Né? Muito desunidos. A gente realmente tem que parar de olhar para a Santa Casa como uma fonte de influência. A Santa Casa tem que ser uma casa de saúde. De saúde. Isso a gente tem que deixar muito claro para todos nós, gente. Não adianta a gente querer fazer, né, da Santa Casa um lugar de influência. Ali, as pessoas que vão lá, vocês sabem muito bem, quem vai lá é porque está precisando. Está precisando. Né? Se eu fiquei lá desde dezembro até o mês passado, né, sem ganhar nada, é porque eu acredito que a Santa Casa precisava dessa ajuda. Né? O prefeito utilizou da influência do padre? Utilizou. Mas utilizou para uma coisa boa. Porque se a gente conseguiu liberar o centro cirúrgico, se a gente conseguiu fazer algumas reformas lá dentro, se a gente conseguiu dar uma alavancada, isso é bom. Né? Eu não me senti assim na obrigação, né? Não me sinto na obrigação de apoiar o Sérgio, não me sinto na obrigação de apoiar quem quer que seja. Né? Saiu um monte de comentário aqui na cidade, o padre vai ser o candidato. Gente, teve gente que me procurou, né? Teve gente que me procurou, querendo que eu fosse candidato. Eu não quero ser candidato. Então, o que eu fiz
fiz por amor à comunidade, né? E, assim, chegou um ponto, né, que eu falei assim, não, eu preciso de me afastar novamente, porque agora começa esse caldeirão político e fica difícil, fica muito difícil, né? Senão daqui a pouco o padre está mal falado na cidade. E se o padre da cidade é mal falado, daí como é que fica? Vocês entenderam? Então nós precisamos realmente de nos unirmos, né? Eu acredito que não há nenhuma falta de lisura lá dentro. Não. Porque há entre nós, né, uma falta assim de procurarmos o lugar certo, né? Foi lá muitas vezes assim, pedido de prestação de contas. A gente responde, vem aqui para olhar. Vem aqui, está aqui a documentação, né? Para não ficar fazendo briga dentro da cidade, que é só o que acontece. Se a gente começa a soltar documentos da Santa Casa para lá e para cá, só vai dar confusão. Porque um vai olhar e vai falar assim, repasse tanto, era tanto, repasse agora é tanto, repasse agora é tanto, né? Mas não vai olhar tudo que as despesas aumentam, né? Que uma despesa de um mês é diferente do outro. Um medicamento que a gente precisava no mês não é o mesmo medicamento que vai ter no outro, né? A Arlete falou dos médicos. Realmente houve uma diminuição nos valores. Por quê? Porque houve uma troca dos médicos, né? A qualidade diminuiu? Não diminuiu, com certeza não. Mas, né, a Juliana que está lá, ela sabe muito bem que a procura aumentou. Foi ou não foi? A procura aumentou tanto lá, né, que chegou um ponto que o senhor até foi falando assim, ué, mas meus médicos do posto de saúde não estão fazendo mais nada? Estou mentindo? Né? Entende? Por quê? Porque deu credibilidade. Então, nesse período, do meu período, posso garantir, né? E eu acredito que a Arlete está fazendo um bom trabalho lá, porque, né, ela realmente é uma pessoa que tem assim índole também. Então, né, disso tudo, o que eu posso dizer é isso. Eu não posso falar mais nada, né? A única coisa que eu posso falar para vocês é pedir para a gente se una, né? Quem vai cuidar, quem não vai, eu não sei, mas a Santa Casa é extremamente necessária para a comunidade. É ou não é? Porque se uns têm condições de ter um plano de saúde, muitos não têm. Muitos não têm. Certo? Desculpe, não quero ofender ninguém, né? Mas sim é bom esclarecermos esse período para os nossos irmãos e nossas irmãs. Bom, Arlete.